Olá pessoal, hoje a gente vai continuar aqui a nossa temática sobre boas práticas nos dashboards, né? Então vamos continuar entendendo como é que a gente pode melhorar um dashboard, como é que a gente constrói um bom dashboard, né? Então nos outros vídeos aí que a gente já fez, a gente já falou sobre títulos, big numbers, gráfico de linha do tempo e hoje a gente vai mostrar como enriquecer ainda mais, como completar o dashboard com gráficos relevantes, né? Gráficos que realmente vão mostrar aquilo que a gente deseja atingir o objetivo que a gente definiu. Se você vem gostando dos vídeos que eu estou colocando, não esquece de deixar o like para me ajudar, se inscrever e ativar o sino para receber a notificação dos próximos conteúdos que eu vou deixar aqui no canal. E sem mais enrolação, eu sou o Gustavo e seja muito bem-vindo ao Match Your Data. Como de costume, vamos lá dar uma olhada direto nos exemplos que eu separei aqui para gente, começando com o gráfico de preço dos combustíveis, né, que eu fiz aqui no canal e mais uma vez eu vou mostrar ele para vocês como exemplo, tá? Então a gente já comentou sobre tudo que tem aqui em cima, também já comentamos aqui sobre o gráfico de linha do tempo e agora, para enriquecer ainda mais esse dashboard, né, uma vez que eu entendi que a gente tem aqui um aumento, né, essa pelo menos foi a minha análise, o que outras informações eu quero mostrar, né, a partir do momento que eu defini ali que eu tenho um aumento de preços, e se eu clicar aqui, por exemplo, eu posso ver o preço de 2020, né, então vou deixar aqui já clicado. Qual outra informação que seria interessante eu olhar, né? Então, aqui na direita, né, lembrando que aqui no Ocidente a nossa tendência é sempre fazer a leitura da esquerda para a direita e de cima para baixo, tá? Então o nosso olho vai olhar automaticamente aqui em cima, depois vai passar pelo gráfico de linha do tempo e na tendência a gente olha este gráfico aqui, tá, pessoal? Antes de olhar os gráficos daqui de baixo, tá? Então qual que foi a minha ideia quando eu montei esse dashboard? Se eu estou olhando o Brasil como um todo, seria muito interessante eu ver onde que o combustível é mais caro ou mais barato, né? Sabendo que aqui em 2020 eu estou com um preço de 3,63 de média geral, né? Olhando aqui em cima, a partir do momento que eu cliquei aqui. Agora eu quero ver onde é mais caro e mais barato, né? Novamente, aqui eu fiz um gráfico, um mapa de calor, que é um dos gráficos super importantes, né? Super fáceis de interpretar, que a gente pode colocar como complemento, mas sempre mais importante até que o gráfico é colocar um título que as pessoas consigam interpretar o que fala esse gráfico, tá? Então, aqui é o valor de venda dos estados e isso daqui é super importante, né? Qual que é a coloração que eu estou usando? Como eu falei, é um mapa de calor, então uma cor vai representar um número maior e outra cor vai representar um número menor, tá? Então, quanto menor o valor, ele vai ficar mais azul e quanto maior o valor, ele vai ficar mais laranja, né? E a partir daí sim eu consigo interpretar o gráfico. E olha só que legal, tá? Eu consigo automaticamente ver que o Acre é o lugar onde a gente tem o maior preço de combustível e aqui entre São Paulo e Paraná é onde eu tenho o menor preço de combustível, né? Então, a partir ali do momento que eu vi que tem um acréscimo, né, de novo, uma subida de preço aqui, eu consigo também completar esse dado, né, completar essa análise olhando ali no mapa e identificando muito rápido onde que eu tenho maior e menor preço, tá? Ainda pensando nessa linha, a gente pode também fazer aqui por região e também por bandeira, né? Por bandeira aqui no caso qual que é a fabricante do combustível, né? Então, qual que é a ideia aqui? A partir do momento que a gente tem números gerais, como que eles evoluem no tempo, como é que eu consigo achar as justificativas ou os detalhes menores para entender esse tipo de dado, né? Como é que eu faço para ver no detalhe onde eu tenho esses desvios? Então é isso que tem que guiar a gente quando a gente for fazer essas partes complementares dos gráficos, né? Quando eu for decidir qual dado que eu vou colocar aí num gráfico de barra, num gráfico de mapa de calor, num gráfico de pizza. Então, como que eu quero detalhar essa informação para chegar no objetivo que eu desejo, né? No meu caso aqui, eu queria realmente entender onde que eu tinha preços, entre aspas, abusivos, onde que eu tinha preços menores e como que isso se desenvolvia aqui no nosso país, tá? Eu optei novamente por fazer um mapa de calor aqui nesse gráfico, né? No formato do Brasil e aqui embaixo
por gráficos de barras, porque eu consigo elencar do maior para o menor de um jeito bem fácil de ser interpretado, né? Então, automaticamente eu consigo ver aqui que a região norte tem o preço maior e a região sudeste tem o preço menor, tá? Sempre importante manter isso em mente. Então, qual que é o objetivo do seu gráfico? Né? Então, de novo, aqui no mapa de calor é que as pessoas identifiquem rapidamente pela cor o maior e o menor. E aqui no gráfico de barra, que elas identifiquem pelo posicionamento da barra, qual que é o menor e qual que é o maior. Nota que eu sempre estou falando aqui em maior e menor. Então, esse era o objetivo do meu dashboard principal. Tá bom? Vamos lá dar uma olhada num outro dashboard para a gente também entender quais são os outros objetivos. Né? Então, esse daqui é um dashboard sobre vendas. Tá? E aqui notem que, novamente lembrando da nossa leitura, né? Esquerda para direita, de cima para baixo. Então aqui ele colocou Big Numbers em cima, gráfico de linha do tempo, aqui está certinho. E aí a nossa próxima leitura vem para esse gráfico daqui. Tá? Isso daqui é um gráfico que a gente chama de tree map, né? Um gráfico de mapeamento por árvore, algo assim. Ele é bem parecido com um gráfico de pizza, só que ele é dividido nesses quadradinhos. Então, esse quadrado aqui é o maior. Então, produto número 7. Eu não entendi muito bem esse título, né? A gente precisaria dar uma aprofundada. Mas o produto 7 é o de maior venda. E quanto mais a gente desce aqui, eu vou diminuindo a minha quantidade, tá? Por que eu particularmente não gosto desse gráfico quando a gente tem tantos produtos assim? Se vocês observarem aqui embaixo, eu não consigo mais ver quais são os produtos que eu tenho menor representatividade. Né? Aqui eu não sei exatamente o que ele está falando, mas eu sei que está do maior para o menor aqui, porque aqui eu tenho um quadrado muito grande e aqui embaixo eu tenho um quadrado muito pequeno. Eu não gosto porque aqui eu não consigo identificar quais são os meus pequenos produtos, tá? Mas, novamente, se a gente pensar em qual que possivelmente é o intuito do cara, da pessoa que construiu esse indicador, ele quer que a gente veja os maiores. Então, eu posso olhar só até aqui, tá? No caso, se eu quisesse saber os menores, esse gráfico não me atende. Então, aí eu iria para um gráfico de barra, porque aí sim eu consigo ver todos os nomes, tá bom? Mas aqui no caso, é interessante que eu já consigo identificar os 4 maiores. Produtos 7, 1, 2 e 11, certo? Indo novamente para o nosso sentido de leitura, o próximo gráfico que eu olharia seria esse, que é uma tabela, tá? Eu não vou me aprofundar em tabela aqui. Não é o momento de colocar esse gráfico, porque a nossa tendência é olhar cada um dos números da tabela e isso não é legal. A gente quebra a nossa leitura do gráfico. Eu vou pular isso daqui. Essa vai ser a temática do próximo vídeo, então fica ligado aqui no canal, que eu vou falar só sobre tabelas e o que tem de legal aqui nesse exemplo, mas vamos lá continuar a nossa análise. Então, o próximo gráfico que ele colocou aqui é um gráfico de barra, do maior para o menor novamente, o que é bem interessante, tá? Então, eu consigo ver que os top products são realmente a maior representatividade e os less products que ele chamou são a menor. Então, aqui é bem legal que eu consigo ver que realmente qual que é o maior e qual que é o menor. Aqui a gente também poderia colocar um gráfico de pizza, tá? Essa é uma boa representação de um bom exemplo de gráfico de pizza, tá? Quando a gente tem poucas categorias, a gente pode optar por usar um gráfico de pizza. Se a gente tiver muitas, que nem esse gráfico daqui de cima, já não fica tão legal, tá? E finalizando aqui, ele colocou um gráfico de linha, tá? Para separar 3 componentes. Eu não acho que esse é um bom exemplo, porque a nossa tendência num gráfico de linha é entender que isso daqui é uma evolução, né? Então eu entendo que isso daqui eu estou diminuindo, e aqui também eu estou diminuindo por algum motivo. Só que na hora que eu olho aqui embaixo, eu tenho 3 categorias diferentes, vamos colocar assim. Então seria interessante eu ter, na verdade, aqui um gráfico de repente de barra, né? Justamente para simbolizar que são 3 coisas diferentes, tá, pessoal? Então, nota que quando a gente começa a entrar nesses pormenores, nesses gráficos de explicação do conteúdo, a gente tem que prestar muita atenção em que tipo de gráfico que a gente está colocando para qual tipo de objetivo que a gente quer, tá? Então, aqui, se o objetivo dele fosse mostrar uma evolução de alguma coisa, faria super sentido. Como aqui eu imagino que o objetivo dele é comparar as categorias, eu não acho tão legal um gráfico de linha, tá? É melhor colocar um gráfico de barra, porque a nossa tendência é olhar cada uma das barras, tá bom?
Vamos lá para o nosso próximo dashboard. Então aqui a gente tem Big Numbers, então vamos entrar aqui no dashboard em si para a gente ver a evolução das coisas, né? Esse dashboard aqui, a gente não tem linha do tempo nele, ele é um dos dashboards que a gente analisou, porém, quando a gente fala de outros tipos de gráficos, ele tem exemplos bem interessantes, tá? Então aqui ele já começa aí com um gráfico de funil, né, que a gente chama. E aqui é bem legal porque ele deixa separado, né, entradas de voo e as saídas de voo. E aqui logo no primeiro a gente já consegue interpretar que tem algo de estranho, vamos colocar assim. Enfim, eu particularmente não entendo tanto de voo, mas eu ter um número maior de entradas e um número bem inferior de saídas, né, aqui cerca de 200, 150, se você for pensar em número de aviões, é algo estranho, porque você tem avião chegando e não saindo, né? Então aqui é algo que é bem legal, que mesmo não entendendo o dado em si, né, não tendo conhecimento de avião, já é algo que me chama a atenção, principalmente também quando eu comparo com os valores aqui para baixo, né, onde eu tenho um equilíbrio entre os números, né? Então esse primeiro é algo que se destaca, né? Então olha só que legal. Mesmo eu não tendo conhecimento, eu consigo tirar alguma interpretação desse gráfico. Então o objetivo aqui foi atingido, né? Se a gente olhar aqui os outros gráficos, eles seguem mais ou menos o mesmo modelo, né? Aqui é o endereço de saída e endereço de chegada. A mim não aponta muita coisa, então aqui ele usou um funil. Aqui ele usou um gráfico de barras acumuladas, o que também pode ser interessante quando você quer mostrar números totais. Aqui no caso, como são coisas diferentes, não sei se é interessante. Vamos pular aqui para baixo, ele tem aqui, esse gráfico é bem legal para voo e logística como um todo, onde ele mostra fontes e destinos, né? E aqui o tamanho da bola é justamente a quantidade de voos que tiveram, tá? Então esse é um gráfico bem legal porque a gente consegue ver de onde para onde que está indo, né? Então aqui essa parte aqui da Ásia, imagino eu, é o destino central dos voos que ele está analisando, né? E a gente pode ver que tem bastante voo aqui da América do Norte, né? Saindo, e poucos voos da América do Sul, da Europa, aqui a gente tem um monte também, tudo indo aqui para a Ásia, né? Então é um indicador bem legal que a gente consegue analisar o fluxo de onde para onde, né, a informação está indo, ou no caso aqui, os voos estão indo, tá? E aqui, por último, ele colocou um gráfico que a gente chama de mapa de calor, né? Então, a gente vê aqui que os números maiores estão roxos e números menores estão verdes, né? Aqui a gente precisaria entender por que um número verde é menor. Então, aqui, ó, ele está falando aqui de atraso, né? Então, o número roxo, olha só que legal, novamente, a importância aqui de uma legenda, né? Então, se a gente olhar aqui embaixo, eu colocaria essa legenda, tenderia a colocar essa legenda aqui em cima, por causa novamente de leitura, eu leio de cima para baixo, então é mais visível eu procurar essa leitura logo no começo do gráfico. No caso aqui eu tive que olhar o gráfico como um todo para entender onde estava essa legenda. Agora sim eu consigo saber que aqui eu tive muito atraso e aqui eu tive pouco atraso, tá? Novamente eu posso ver os números aqui nessa tabela, porém o principal é eu olhar a cor, né? Então aqui, novamente, o objetivo dele foi mostrar informações gerais sobre os voos, e aqui ele mostrou várias informações diferentes, né? Aqui ele não está contando uma história sequencial, né? Uma história que se justifica, vamos colocar assim, né? Ele colocou aqui um monte de informação. Normalmente a gente tende, quando a gente monta um dashboard, a gente tende a contar uma história, fazer uma linha do tempo para a gente chegar num resultado de uma hipótese, num resultado de uma premissa que a gente está assumindo, tá? No caso aqui ele não cumpriu, então aqui é mais um dashboard informativo geral e não algo que vai buscar um problema ou uma solução para um problema, tá? Vamos lá para o nosso quarto exemplo. Aqui a gente tem aqui as informações sobre o metrô, se não me engano, isso aí mesmo, de Nova York? Enfim, não sei qual é a cidade, mas a gente tem informações no metrô, né? Então, aqui a gente tem o timeline e aqui os big numbers, né? E olha só que interessante, a gente vê aqui a utilização, né? Aqui a gente tem uma leitura meio
que não tem um padrão, né, a gente pode vir direto para esse gráfico ou para o gráfico de baixo, né, porque justamente esse gráfico aqui da direita, ele ocupa os dois espaços que a gente teria, né, se a gente dividisse em quatro quadrantes. Então a gente não tem aqui uma sequência muito exata, né? A gente pode olhar para os dois lados. Mas enfim, vamos olhar aqui para esse primeiro aqui de baixo. Ele fez aqui um velocímetro, né? Onde quanto maior essa barra, mais tendência a 100% eu tenho, né? Ele também é um gráfico de fácil interpretação. E aqui ele está avaliando a utilização do serviço, né? No caso aqui eu estou olhando todo, seja metrô, ônibus, enfim. E aqui ele está indicando que é 52%, imagino eu que em todo o meu, isso mesmo, em todo o meu período aqui. Então se eu olhar aqui em novembro, é justamente a utilização aqui de 52. Legal, então ele está pegando o nosso último dado. Se eu selecionar algum outro mês, ele muda ali a taxa de utilização, tá? Legal, então aqui ele realmente está mostrando a taxa de utilização do mês aqui de cima, né? Então ele justamente está amplificando um pouco mais ali a informação que a gente tem na linha do tempo, certo? Agora, se a gente olhar aqui em cima, né, no gráfico aqui da direita, na verdade, a gente novamente tem um gráfico de mapa de calor, né, onde aqui eu já tinha dado uma olhada antes, desculpa. Então aqui, quanto maior a cor laranja, né, significa que houve um decréscimo no uso comparado com, imagino eu, que o último ano. Aqui ele não deixou muito claro qual que é a referência de comparação, tá? Provavelmente deve estar aqui informação ou algo assim, tá? E aí eu teria que justamente dar uma lida aqui. Eu prefiro deixar uma legenda sobre qual que é a referência que ele está usando. É uma parte que está faltando nesse gráfico aqui da direita, tá? Em compensação, ele é um gráfico de muito fácil interpretação, onde eu vejo aqui que abril, né, que foi quando estourou a Covid. Esse daqui é um relatório sobre uso de transporte na Covid, né? Eu vejo que abril caiu muito a utilização de todo tipo de transporte, né? Então é algo bem interessante. Eu imagino que isso daqui é uma comparação em relação ao ano passado, tá? Então é um gráfico que a gente olha e consegue interpretar ele bem rápido, obviamente, se a gente tivesse uma legenda aqui em cima. No caso, eu estou olhando aqui e assumindo algumas premissas, né? Mas o gráfico de mapa de calor, ele é um gráfico que a gente consegue interpretar ele bem rápido, tá? Então, é bem legal que a gente consegue ver que a gente teve aqui uma queda em abril, e aqui a gente consegue ver por alguns detalhes a mais, né? A gente conseguiria ver se teve algum tipo de transporte que a gente teve uma diferenciação, né? Então, se a gente observar aqui, ó, a gente tem uma cor mais forte, laranja, e aqui a gente tem uma cor um pouquinho mais fraca, ou seja, aqui nessa linha eu tive uma queda menor em relação ao ano passado, tá? Então esse é um gráfico bem legal para quando a gente quer entrar no detalhe, né? A gente tem o número geral, aqui ó, Sydney Metro também a gente não teve uma queda tão grande, possivelmente teve até um aumento. Vamos deixar o mouse aqui em cima só para dar uma olhada. Na verdade a gente não tem dado aqui nessa linha. Mas uma vez que eu tenho aqui a interpretação de que eu tive uma queda em abril, aqui eu consigo dar uma olhada nos detalhes do porquê dessa queda, né? Então o mapa de calor ele é um mapa bem relevante para quando você quer olhar o detalhe do detalhe, tá bom? Vamos lá para o nosso próximo exemplo. Aqui, novamente, esse é o gráfico, é um dashboard que eu sempre cito como não tão organizado. Então ele entra aqui diretamente numa tabela, né, com muito detalhe e bastante texto, então me custa um pouco para interpretar. E se a gente procurar outros tipos de gráfico, a gente tem aqui só um, que é um gráfico de pizza, né, justificando aí sentimentos positivos, neutros e negativos, né? Então aqui a parte interessante é que visualmente,
visualmente eu consigo ver que negativo foi maior do que positivo. Porém, aqui eu quero destacar o gráfico de pizza, porque ele pode ser muito perigoso. Aqui a gente não tem nenhuma organização do maior para o menor, tá? Supondo que o gráfico começa aqui, que é o padrão do Power BI, fazendo sempre uma leitura sentido horário, tá? A gente vê que não tem uma organização do maior número para o menor, porque a gente tem aqui 7 milhões e depois 18 e depois 5. Então eu não tenho uma organização do maior número para o menor. Então aqui, se eu não tivesse os números destacados, eu posso ter tamanhos similares, como esses dois aqui de cima, tá? E aí eu não poderia assumir qual que é menor e qual que é maior. Então esse é um perigo imenso de um gráfico de pizza. E aqui provavelmente ele está organizado por ordem alfabética, o que também é uma falha de um gráfico de pizza. Você não organiza um gráfico de pizza por ordem alfabética. Você tende a organizar ele por ou categorias, então você colocaria, por exemplo, positivo, negativo e neutro, talvez. Então você tem que assumir alguma organização de categoria. Normalmente a gente começa pelo bom e vai para o ruim. Ou você faz a organização do maior para o menor, porque aqui eu preciso ler todos os dados, né, seja numéricos ou seja a legenda, para depois interpretar esse gráfico. É a mesma coisa que eu ler uma tabela, então esse gráfico aqui não está me servindo para nada no final das contas. Eu preciso ler ele inteirinho para eu tirar alguma interpretação. É um gráfico praticamente inútil, né? Eu poderia ter uma tabela que me seria muito mais útil para ter informações, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui em algumas outras páginas que a gente tem nesse dashboard. Aqui novamente a gente tem algo como uma linha do tempo, apesar de ele ter deixado em barras. Tem aqui diversos big numbers aqui na direita e aqui embaixo a gente tem novamente um gráfico aqui de pizza, né? E aqui contrapondo aquele primeiro que a gente olhou, ele organizou aqui do maior número para o menor, porque a gente pode observar o tamanho que a gente tem aqui do neutral, o tamanho que a gente tem do positive e o tamanho que a gente tem do negative. Então eu tenho certeza que o neutro é o maior e o negativo é o menor. Legal, ele assumiu uma organização. Porém, se eu comparo lá com o primeiro gráfico, ele está um pouco diferente. Então eu preciso novamente interpretar o gráfico, porque eu tenho aqui diferença, eu tenho o mesmo gráfico organizado de jeitos diferentes. Então, aqui é mais uma parte que é um pouco negativa. Eu preciso novamente entrar no gráfico para tentar entender ele, né? E aqui a gente tem outro gráfico de árvore, onde eu sei que o Twitter é a minha maior representatividade, porém eu não sei o que é o resto. Então, novamente aqui talvez um gráfico de barra seria muito melhor, porque eu conseguiria ver o quão distante o Twitter está dos outros, né? Quaisquer outros que aqui seja. Eu não consigo ter interpretação nenhuma desse gráfico. Então, esse dashboard aqui é um excelente exemplo de como os detalhes de um gráfico pode ajudar a gente, ou, nesse caso, atrapalhar bastante a interpretação dos nossos dados, tá? Então, esse aqui é um exemplo muito bom do que não fazer no seu dashboard, tá? Então, presta atenção em qual tipo de gráfico você vai usar para qual tipo de objetivo que você vai ter, tá? Eu possivelmente vou entrar muito a fundo em próximos vídeos aqui do canal de quando usar um gráfico de pizza, quando usar um gráfico de barra, mas aqui é um excelente exemplo do que não fazer, né? Aqui novamente a gente tem a mesma organização da página anterior. Legal, ele manteve um padrão. Aqui é um gráfico interessante de bolha, né? É como se fosse um heat map, né? Um gráfico de mapa de calor, porque eu consigo ver aqui que eu tenho um maior menção aqui nesse período e aqui eu tenho uma menor menção, né? Aqui deve ser horários, né? Então aqui 1 da manhã até aqui meio-dia e aqui são meia-noite, né? Então eu consigo ver que aqui a maior movimentação é de 2 da tarde até 6 da tarde. Esse é um gráfico bem legal, então nota que foi uma interpretação muito rápida. Então aqui a gente tem um bom exemplo de como usar um gráfico de calor. Novamente, esse gráfico é muito legal, te dá uma interpretação muito rápida, tá?
Vamos lá para o nosso sexto exemplo, porque aqui a gente teria que passar por cada uma das páginas, mas vamos lá para o nosso último exemplo, porque o vídeo já está ficando longo. Então a gente vem aqui para a parte de política na França, né? A gente já entrou um pouco aqui nesse gráfico, a gente tem alguns big numbers aqui, que ele deixou aqui como gráficos de barra. A gente tem aqui um gráfico de evolução no tempo. Esse daqui é um dos piores exemplos que a gente tem aqui no vídeo, né? Mas ele tem uma organização muito distinta, né? Aqui o que eu posso citar de bons exemplos é justamente esse mapa de calor que ele tem da França, né? É um mapa de calor diferente porque ele está usando aqui as cores de esquerda e direita política. Então a gente vê aqui que a gente teve poucas pessoas votando no campo de direita, né? Então a França é reconhecidamente um país que tende mais à esquerda. E a gente consegue interpretar isso muito rápido, porque é uma cor utilizada quase no mundo inteiro desse padrão. Então, quando a gente fala de política em específico, é muito rápido de interpretar esse gráfico. Então, aqui, ponto positivo para ele, apesar da organização que ele fez não ser tão legal, o gráfico em si está bem estruturado. Tá? Eu consigo interpretar isso muito rápido. E aqui na esquerda, né, eu imaginaria... o único sentido de organização dele é por causa da primeira e segunda round, o que para mim não faz muito sentido, mas enfim. Aqui a gente tem também um gráfico de barra, o que é muito legal, né? Aqui, novamente citando, ele poderia ter colocado um gráfico de árvore, né? Um tree map, ou um gráfico de pizza, mas notem como aqui eu consigo ver todos os candidatos do maior para o menor, e eu consigo ter uma interpretação bem legal da diferença que eu tenho do maior candidato para o menor. Então, aqui faz super sentido ele ter usado esse gráfico de barra, porque eu consigo realmente ver o detalhe da informação que eu preciso, né? Justamente como é que eu dividi aqui todos esses 31 milhões de votos entre todos os candidatos, tá? Então é algo bem interessante que esse último gráfico fez. Ele dá uma interpretação para o objetivo que ele quer, que é mostrar os votos na França. A gente consegue ter uma interpretação muito rápida e muito interessante. Então o objetivo dele foi atingido, apesar de estar um pouco confuso, mas imagino eu que o objetivo dele foi atingido. Novamente, espero ter ajudado vocês nessa parte de dashboards, então como estruturar. Lembrando que aqui o objetivo, quando a gente começa a falar do final da nossa organização do dashboard, o objetivo principal é a gente definir o que a gente quer detalhar, uma vez que a gente falou de números gerais, que a gente detalhou como é que esses números estão evoluindo, eu preciso entender o porquê que eles estão evoluindo daquela maneira, né? Então a gente começa a complementar, e aqui não tem uma regra de qual tipo de gráfico usar, a gente começa a complementar com outros gráficos, seja mapa de calor, gráfico de barra, gráfico de pizza, mas o objetivo é detalhar qual que é o objetivo onde você quer chegar. Eu sei que eu estou falando muito essa palavra, mas é realmente essa a intenção, né? Onde você quer chegar com aquela análise. Você vai usar os gráficos para justamente guiar o leitor do seu relatório, do seu dashboard, para aquilo que você quer. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e também de se inscrever aqui no canal, ativar o sino para receber a notificação dos próximos vídeos. Novamente, a gente vai detalhar nos próximos como é que a gente faz isso no Excel e como é que a gente faz isso no Power BI. E também vamos finalizar a parte de boas práticas falando de tabelas e filtros. Então fica ligado aqui no canal porque a gente tem ainda alguns conteúdos para mostrar só sobre essa temática de boas práticas nos dashboards. Mais uma vez, obrigado por assistir até aqui. Eu espero ver vocês nos próximos vídeos.